Homem que é homem, ele não tá nem aí pra carcaça. Para de pensar tão superficial. O homem que é homem não liga pra aparência. Não é só sobre aparência. Ah, mas você falando assim parece ser tão fácil. Várias vezes eu perguntei pro meu noivo, por que você gosta de mim? O que você mais gosta em mim? E meio que já saturou eu questionar sobre isso, porque é como meu pai costumava me dizer, quando a gente racionaliza o amor acaba, porque o amor não se racionaliza. Amar é amar, não tem significado. A gente não ama a pessoa só pela aparência, ou só pelo que ela tem, ou só pelo que ela transmite ou que ela faz. É o que eu sempre costumava dizer, a minha reflexão. Quando você gosta de uma pessoa só pela aparência, é atração. Quando você gosta de uma pessoa só pelo que ela tem, é interesse. Quando você gosta de uma pessoa só porque ela é inteligente ou ela tem intelecto, é admiração. E a gente não deve gostar de uma pessoa apenas pela carcaça, pelo físico. É algo superficial, é banal, é vazio. Então, não é só pela aparência. Quem ama de verdade não liga para estereótipo físico. Então, homem que é homem não liga apenas para carcaça. Mulher, se valorize. O homem que só te procura com um benefício atrativo, sexual, é banal, ele não liga para suas emoções, ele não liga para quem você é, ele não se importa com você. Então se valorize, se ame. Não é só questão de aparência, não é só sobre estética, não é só sobre atração física. Se você idealiza, sonha em casar, viver uma vida de um relacionamento próspero, abundante, não na questão financeira, mas um relacionamento duradouro e verdadeiro, não é só sobre atração, não é sobre a questão física. Um relacionamento que perdura não é sobre atração. É um relacionamento duradouro. É muito mais muito além do que a aparência. É respeito, é companheirismo, e isso que mantém um relacionamento duradouro, positivo. Um relacionamento pautado em aparência é superficial, é banal, é vazio, e um não agrega no outro, não transforma, não perdura. Muitos relacionamentos são relacionamentos superficiais, banais. Muitos relacionamentos são pautados em aparência. Por isso eu digo, mulher, se valoriza, não ligue muito só apenas pela aparência física e estética, porque isso físico, estético, belo, é efêmero, é passageiro. Ah, mas vocês falam, pra você é fácil. Você tem 31 anos e não aparenta a idade que tem. Gente, eu não faço nenhum esforço pra manter a minha pele, o meu rosto do jeito que ele é. Falar é fácil da questão de estética, porque você é magrinha.
Gente, eu não faço nenhum esforço para manter o meu corpo do jeito que ele é. Eu simplesmente existo e faço o que eu faço com amor. Eu só existo. Eu só sou eu em excelência, em essência. Eu simplesmente existo. Eu simplesmente ressoo aquilo que tá aqui dentro. Eu não faço esforço nenhum para ser quem eu sou. E eu só sou magrinha assim por conta do meu metabolismo. Eu não como em excesso porque me faz mal. Eu procuro viver uma vida em equilíbrio porque tudo que em excesso faz mal. E estética. Cuidar da estética é importante por causa do bem-estar, autoestima. Mas tudo que em excesso faz mal. Eu tava observando, tava vendo um stories da Natália Beauty. É uma pessoa que eu admiro. Mas eu fico olhando e contemplando e pensando. Ela tava mostrando o peeling de vidro. O quão é fantástico a técnica. E eu paro e fico pensando, mas tem gente que paga por isso? Eu não quero pôr um valor sobre o trabalho dela, não quero impor um valor sobre o trabalho dela, porque ela tem um repertório, ela fez cursos, ela pagou caro pelo conhecimento que ela tem, que ela obtém. Ela é muito bonita, sim, mas, tipo, não é só sobre estética, não é só sobre fisionomia, não é só sobre aparência. Ela vende aparência, ela vende estética, ela vende beleza, ela vende autocuidado. Mas a gente tem que aprender a viver as coisas com equilíbrio. Eu, obviamente, não tenho recursos financeiros para pagar uma clínica de estética no nível dela, porque tá fora do meu orçamento e é óbvio que eu não vou gastar um dinheiro com isso, até porque eu acho que eu não preciso. Não é que eu não preciso disso, mas é que para mim seria supérfluo. Eu tenho outros valores, né, outros interesses. Eu pagaria por outras coisas. Isso para mim seria supérfluo, porque eu tenho outras necessidades, eu tenho outras vontades. Eu quero empreender, eu quero ter um negócio. Eu seria hipócrita de falar que eu não pagaria. Eu seria hipócrita de falar que eu não pagaria por um recurso financeiro sobre estética e beleza, que eu estaria sendo hipócrita porque eu quero criar uma marca de estética, de cosmética, de beleza, mas gente, eu não pagaria por aquilo se eu não tenho o suficiente para me sustentar e me manter a minha vida cotidiana. Eu tenho básicos ainda, assim, para o meu financeiro não coincide com com o meu orçamento, então eu não pagaria por isso, não por agora. Eu não quero ser hipócrita de futuramente eu ter condições financeiras e ir lá e fazer, mas não é só sobre aparência. E eu não que eu esteja querendo julgá-la, falar, é o trabalho dela, ok? Mas eu não acredito que ela seja só estética. O mundo vive. Então, ela só posta sobre estética e aparência e superficialidade, digo, porque de fato é. Estética é muito superficial. Tem as técnicas, tudo mais que ela aprendeu, elaborou, estudou. Ela investiu em recursos financeiros, em ambiente, em conhecimento, em produtos de estética e cosmética. Ela lançou uma submarca, que é a Ruby Rose. Isso tem repertório, eu não vou desmerecer o que ela fez, o que ela faz. Por sinal, ela só é quem ela é porque ela investiu em repertório, ela investiu em conhecimento, ela investiu em quem ela é
ela sabe quem ela se valoriza, e é sobre isso que eu tô tentando dizer, que ela não é só aparência física. Ela pensa no financeiro, ela projetou ideias, ela organizou muito bem as suas ideias, ela estudou para isso. E é sobre isso que eu tô falando. Em ser quem é. Você sabe quem você é? Eu não tô dizendo só sobre relacionamento, tô falando mulher, se valorize, porque você é muito além de aparência e estética. E um rapaz se aproximar de você só por questão financeira, só por interesse, não é só sobre isso, não é só sobre financeiro, não é só sobre estética, não é só sobre intelecto, é ser quem você é, em essência, em verdade, em virtude, em excelência. Você sabe quem você é, você transpira, você emana sua essência, você vivencia, você vive, não apenas de aparência. E eu acho muito bonito a forma, o modo como o meu noivo me trata. Outra pessoa que eu acho muito belo de contemplar é o modo como o marido da Renata Mães lhe trata. E eu vejo que eu acho muito bonito o marido da Mari Maria, como ele a trata. O marido da Renata Mães, o marido da Mari Maria, o meu noivo, como cada um trata a sua esposa, a sua companheira. Porque não é sobre atração física apenas, não é só sobre estética, não é só sobre admiração sobre cada uma, o que cada uma faz, não é só sobre interesse de acordo com o que cada uma tem. É muito além de aparência, é muito além de obter bens materiais e dinheiro e recursos, é muito além de ser da questão do que ela faz, de ser questão de admiração. Não é só sobre admiração, atração física, atração sexual e admiração. É muito além do que isso. É você amar a pessoa em essência pelo que ela é. A gente não pode racionalizar. O relacionamento não é sobre apenas razão e não é só sobre emoção, sentimento, atração física, atração sexual, atração. Não é só sobre emoção. Quando você vive um relacionamento por longos anos, você deixa de ser apenas só atração e deixa de ser só admiração. Não é só sobre isso. É companheirismo, é respeito e a forma como eles veem as esposas deles e o meu noivo me vê é uma forma carinhosa, afetuosa, amorosa, é um amor respeitoso, é companheirismo e isso tá em falta neste mundo. Porque o mundo que a gente vive é só sobre aparência. Como eu disse, a Natália Beauty, ela posta o que vende. Infelizmente, no Instagram, o que vende é a aparência, a estética, é o que viraliza. Não é sobre virtudes, não é sobre quem você é sobre imagem, é sobre aparência. O que vende é o que é esteticamente belo, é o que vende, é o belo estético, é o belo vendível, é o belo que vende, é a estética que vende, porque as pessoas precisam de financeiro, monetário, dinheiro para poder se manter vivas e estão vendendo aparência porque é recurso, é financeiro. E quanto mais você vende, mais dinheiro você tem. Quanto mais você tem, mais você acumula posses, bens, material e, enfim, superficial. Adianta ter tudo e não ser feliz? Adianta ter tudo, o mundo, conquistar o mundo
e não saber quem se é e se perder e não ter autoestima e não viver quem se é e depois de anos e anos se arrepender do que fez, porque fez só por aparência e fez só por números e só por likes e só por uma satisfação momentânea. Tem que ser quem se é e quem se é, em excelência, em virtude, em vontade, prosperidade. Prosperidade genuína, não apenas financeira, mas prosperidade em todos os âmbitos da vida. Saúde, amor, felicidade, dinheiro, amizade, paz, em essência e em abundância. É uma paz genuína e plena, verdadeira, felicidade genuína e plena, verdadeira. E isso é escasso. Na verdade existe, só que as pessoas procuram no lugar errado. E isso é um tema para outro vídeo. A gente tem que parar de viver de aparência, porque estética, beleza, é superficial, é banal, é efêmero, é passageiro. E eu admiro muito a forma como os maridos da Mari Maria e da Renata Mães e o meu noivo nos trata. Porque relacionamento não é só sobre aparência, é respeito, é companheirismo, cavalheirismo, cavalheiro. O romantismo é visto hoje em dia como algo cafona, mas é tão bonito ver como um homem trata uma mulher com sutileza, com delicadeza, com respeito, dele puxar a cadeira para ela se sentar, dele abrir a porta para a mulher entrar, seja num ambiente ou no carro, enfim. É respeito, é zelo. Não é só sobre mim, mas é respeito e educação. O meu noivo não faz isso só comigo. Várias vezes ele abriu a porta para outras pessoas passarem, segurou a porta para outras pessoas passarem. É sobre respeito e isso está em falta. Isso é escasso. Hoje em dia a gente quase não vê pessoas assim. E quando a gente começa a observar essas características abundantes em algumas pessoas, a gente pensa valoroso. Isso é valoroso, isso é respeito. E isso é escasso hoje em dia. A gente quase não encontra pessoas assim, que valorizam as pessoas como elas são e respeitam as pessoas como elas são. E quando eu pergunto pra ele, o que você gosta em mim? Em questão de aparência e tudo mais, ele não responde, porque é aquilo que eu disse. Não é só sobre aparência, não é sobre interesse, não é sobre... Não é a questão financeira, tipo, quando você vai pela aparência, é atração. Quando você vai pelo intelecto, é admiração. E quando você vai pelo que ela tem, é interesse. Não é sobre isso. A gente tem que parar de racionalizar o amor, o relacionamento, a vida. A gente tem que viver em virtudes, sabedoria, conhecimento. Não só sobre estética, não sobre carcaça, físico, e só sobre emocional. Para completar esse vídeo, porque a memória do meu celular acabou e eu não consegui concluir o vídeo, eu disse, não é só sobre aparência, estética e emocional. A gente, nós mulheres, não só nós mulheres, mas os seres humanos, tem que aprender a viver não só de aparência física, não só sobre emoções, mas sim sobre virtudes, sonhos, vontades e interesses. A gente tem que viver a nossa essência, aquilo para qual a gente veio à existência, viver pelo que nós somos em essência, em dons, em aptidões, em virtude. A gente tem que aprender a trabalhar as nossas vontades e aprender a viver com equilíbrio. A temperança é extremamente importante, porque senão a gente vive só sobre vício e sem equilíbrio e deixa
a nossa mente e nosso corpo nos dominar. Por isso, muitos não têm equilíbrio emocional e espiritual, e por isso vivem buscando mais dopamina vazia com scroll de redes sociais e scrollando a timeline, e pessoas que não têm equilíbrio emocional para dizer não quando é preciso, e em questão de alcoolismo, em questão de cigarro, em questão de alimentação, porque tem pessoas que estão acima do peso porque não sabem ter autodomínio, autocontrole, autocuidado, e não só virtude. Você sabe quem você é? Se você sabe quem você é, você tem equilíbrio emocional, você tem equilíbrio espiritual, você sabe os seus dons, as suas aptidões, e você busca aquilo que você é em essência. E assim, de fato, um relacionamento funciona, porque um tem o que trocar, tem troca genuína, e quando a pessoa ama, isso transborda, porque um apoia o outro, um eleva o outro. Quando um tá para baixo, o outro eleva o outro. E assim que um relacionamento funciona, e assim que um relacionamento prospera. Eu não tive sorte no passado, mas não era porque não era o tempo, não era a pessoa certa. Tudo ao seu tempo. Se valorize, mulher, porque o homem verdadeiro, que te ama verdadeiramente, e que é homem de verdade, de dignidade, e que ele te reconhece como virtuosa e como amorosa e autêntica, esse vem na hora certa, e porque Deus colocou a pessoa certa no mundo para ti, e ele te respeita, e ele te ama, e ele te guarda, e ele te inspira, e ele te motiva para crescer, e vocês crescem juntos. Esse é o segredo de um relacionamento abundante, próspero, de amor, de virtude e de crescimento espiritual, não só pessoal, mas em uma relação genuína. Homem que é homem não liga só para aparência, não liga só para carcaça. Se respeite, se ame verdadeiramente, se reconheça, se conheça a sua essência. Você tem que saber quem você é. Você sabendo quem você é próspera e abundante. Você não liga para corpo, não liga para aparência e não gasta só com superficialidade. Isso era o que eu tinha para dizer. Gratidão e até a próxima.